Ele transcendeu o papel de ator. Richard St. John Harris representou a personificação de uma era dourada do cinema, estrelando mais de 70 filmes, acumulando indicações ao Oscar e moldando gerações com performances inesquecíveis. Porém, numa tarde de outubro de 2002, dentro de um quarto silencioso do University College Hospital em Londres, aquele que dominou todos os palcos e telas foi encontrado sem vida. A pergunta que o mundo continua fazendo é direta. Como alguém que atingiu tamanha grandeza pode cair tão profundamente e de forma tão discreta? Richard St. John Harris nasceu em 1º de outubro de 1930 em Limerick, Irlanda. Sua infância foi construída sobre pilares de rugby, rebeldia e sonhos. Seu pai, Ivan Harris, dirigia um moinho de farinha. Sua família esperava que ele seguisse os negócios familiares. Mas Richard tinha outros planos. Aos 15 anos, ele era a promessa do rugby irlandês, seu corpo robusto e determinação feroz, fazendo dele candidato à seleção nacional. Porém, aos 18, contraiu tuberculose. Meses confinado numa cama de hospital destruíram seus pulmões e seus sonhos atléticos, mas deram-lhe algo mais. Tempo para ler, para imaginar, para descobrir que a vida poderia ser vivida de outras formas. Em 1950, ele se mudou para Londres para estudar na Academia Real de Arte Dramática. Sem dinheiro, dormindo em parques, trabalhando em biscates, Richard absorvia cada lição com fome voraz. Sua primeira grande oportunidade chegou em 1958, num pequeno papel em Alive and Kicking. Mas foi em 1963 que tudo mudou. Ele protagonizou This Sporting Life, interpretando um jogador de rugby emocionalmente destruído. Sua atuação era visceral, crua, como se estivesse arrancando pedaços de sua própria alma. A performance lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar e o reconhecimento como um dos atores mais intensos de sua geração. Seu timbre vocal era rouco, sua presença magnética. Cada interpretação carregava peso, profundidade e uma vulnerabilidade que parecia perigosamente real. Então, chegou 1967. Richard protagonizou Camelot ao lado de Vanessa Redgrave, interpretando o Rei Arthur num musical épico que se tornou fenômeno cultural. Sua voz, treinada para o palco, encheu cinemas ao redor do mundo. Em 1970, ele entregou uma das performances mais icônicas de sua carreira, Cromwell, onde interpretou Oliver Cromwell com autoridade monumental. Ao longo de 2 décadas, estrelou clássicos como A Man Called Horse, The Wild Geese e The Field, este último lhe rendendo sua segunda indicação ao Oscar aos 60 anos. No auge, Richard Harris não era apenas um ator, ele era um acontecimento. Cada filme, cada entrevista, cada aparição dele virava notícia. Ao longo de 5 décadas, participou de mais de 70 produções, vendeu milhões de discos como cantor e conquistou prêmios em Cannes, no Globo de Ouro e em festivais ao redor do mundo. Um legado que permanece como um dos mais respeitados da história do cinema britânico. Mas o sucesso raramente vem sem sombras. A fama amplifica tudo, especialmente os vícios. Nos anos 60 e 70, no ápice absoluto de seu poder, Richard era conhecido em toda Londres e Hollywood por sua relação destrutiva com o álcool. Ele bebia vodka no café da manhã, uísque durante as filmagens e champanhe à noite. Suas festas eram lendárias, suas brigas épicas. Casou-se com Elizabeth Rees Williams em 1957. Tiveram 3 filhos, mas o casamento naufragou sob o peso de suas ausências e excessos. Divorciaram-se em 1969. Richard já havia experimentado álcool desde a adolescência. Mas nas décadas seguintes, enquanto a fama apertava seu cerco, esses hábitos se aprofundaram. Amigos viram o brilho desvanecer. Entrevistas, antes repletas de carisma, tornaram-se agressivas, erráticas e tristes. Seu vício não era constante.
Havia momentos de sobriedade, de força, mas cada retorno ao álcool o deixava mais fragilizado. E embora sua voz ainda carregasse aquele tom shakespeariano, seu corpo começou a trair fadiga. Aos 50 anos, médicos encontraram sinais de danos hepáticos causados por décadas de abuso de álcool. Ainda assim, Richard se recusou a desistir. Ele parou de beber completamente em 1981, numa decisão que, segundo ele, salvou sua vida. Por mais de 2 décadas, permaneceu sóbrio. Ele treinou, voltou aos palcos e ao cinema, preparando-se para um retorno que o mundo aguardava ansiosamente. Julho de 2002. Londres se preparava para a estreia mundial de Harry Potter e a Câmara Secreta. Richard Harris, aos 71 anos, havia conquistado uma nova geração como Albus Dumbledore, no primeiro filme da franquia, lançado 1 ano antes. Crianças o reconheciam nas ruas. Adultos choravam ao vê-lo. Ele havia encontrado, no crepúsculo de sua carreira, o papel que o tornaria imortal. Mas dentro de seu apartamento em Londres, a realidade era diferente. Ele havia sido diagnosticado com doença de Hodgkin, um câncer que ataca o sistema linfático. Quando médicos descobriram, já estava avançado. Tratamentos de quimioterapia o deixavam exausto, sua voz fraca, seu corpo emagrecido. Testemunhas disseram que ele parecia determinado. 3 meses antes de sua morte, participou da premiere de A Câmara Secreta, sorrindo para as câmeras, cumprimentando fãs mirins, escondendo a dor que crescia dentro dele. Mas seu corpo estava exausto, seus órgãos literalmente falhando. Em agosto, foi internado no University College Hospital, em Londres. Inicialmente, médicos acreditavam que ele poderia responder ao tratamento, mas o câncer havia se espalhado. Seus pulmões, já fragilizados pela tuberculose juvenil e pelo tabagismo, começaram a falhar. Seu sistema imunológico colapsou. Na tarde de 25 de outubro de 2002, o University College Hospital silenciou. Enfermeiros monitoravam seus sinais vitais, que oscilavam perigosamente. Sua família estava presente. Seus 3 filhos, Damien, Jared e Jamie, seguravam suas mãos enquanto ele respirava com dificuldade. Às 18h20, Richard St. John Harris foi declarado morto, 72 anos. O escritório médico do hospital emitiu o atestado de óbito. Causa primária, pneumonia. Causas secundárias, doença de Hodgkin em estágio avançado e insuficiência respiratória. Não houve autópsia formal, já que a causa da morte era clara e esperada. Mas registros médicos documentaram cada detalhe de seus últimos meses. Seus pulmões mostravam cicatrizes profundas da tuberculose contraída na juventude, agravadas por décadas de tabagismo. Seu fígado, embora recuperado de anos de álcool, apresentava fibrose residual. Seu sistema linfático estava devastado pelo câncer. Nódulos espalhados pelo pescoço, tórax e abdômen. Para um homem de 72 anos, a combinação era fatal, mas um detalhe surpreendeu os médicos que o trataram. Suas cordas vocais, apesar de tudo, permaneciam fortes. Mesmo em seus últimos dias, quando mal conseguia falar acima de um sussurro, a qualidade do timbre permanecia intacta. Segundo relatórios, pareciam preservadas como um instrumento antigo, desgastado pelo tempo, mas ainda capaz de música. Quando a notícia de sua morte foi divulgada, o mundo do cinema entrou em luto. A Warner Bros. Emitiu comunicado dizendo: "Perdemos não apenas Dumbledore, mas uma das vozes mais poderosas do cinema." Michael Gambon, que assumiria o papel de Dumbledore nos filmes seguintes, disse: "Não estou substituindo Richard Harris, estou apenas continuando o trabalho dele." 3 dias depois, Londres se reuniu na igreja de Santa Maria, em Kensington, para o funeral. O caixão chegou coberto de lírios brancos, flores que Richard sempre amou. Dentro, ele estava vestido com seu terno favorito, um rosário irlandês entre os dedos.
Peter O'Toole, seu amigo de décadas e companheiro de bebedeiras nos velhos tempos, leu um poema. Sua voz tremeu. Richard Burton havia morrido anos antes. Agora Harris também se fora. A era dos rebeldes irlandeses do cinema estava terminando. O elogio fúnebre de seu filho Jared cortou o silêncio. Ele viveu como poucos tiveram coragem de viver. Amou profundamente, errou grandemente e se redimiu completamente. Do lado de fora, centenas alinharam-se nas ruas, segurando cartazes que diziam "Adeus, Dumbledore". Quando as portas da igreja se fecharam, um coral cantou Danny Boy, a canção tradicional irlandesa que Richard havia gravado em 1968, tornando-a um dos singles mais vendidos daquele ano. Após sua morte, debates irromperam. A indústria o protegeu ou o explorou? Alguém poderia tê-lo salvado dele mesmo? Médicos disseram que a doença de Hodgkin, em estágio avançado, era terminal, mas seus anos de sobriedade lhe deram mais 2 décadas de vida produtiva. Membros da família insistiram que ele morreu em paz, rodeado de amor. A verdade estava em algum lugar no meio. A sobriedade frequentemente vive em escolhas diárias, não em vitórias permanentes. Em entrevistas passadas, Richard descreveu sua decisão de parar de beber como a guerra mais difícil que já lutei. Mas a exaustão física, emocional e espiritual raramente anuncia seu ponto de ruptura. Às vezes o corpo desiste antes da pessoa. Anos depois, o legado se expandiu. A franquia Harry Potter tornou-se a mais lucrativa da história do cinema, e a interpretação de Richard como Dumbledore permanece para muitos fãs como a definitiva. Crianças que cresceram assistindo aos filmes agora mostram a seus próprios filhos. Professores de atuação ainda usam cenas de This Sporting Life e The Field em suas aulas, apontando para a intensidade emocional que poucos conseguem alcançar. Críticos de cinema que revisaram sua filmografia disseram que Harris tinha um dom raro. Ele não atuava, ele existia. Cada personagem carregava camadas de humanidade, falhas, dúvidas, redenção. Médicos que acompanharam seus últimos dias disseram que, mesmo em sofrimento, ele mantinha senso de humor. Brincava com enfermeiras, recitava Shakespeare de memória e pedia que lessem cartas de fãs mirins que escreviam para Dumbledore. Após sua partida, vendas de seus filmes dispararam. Harry Potter e a Pedra Filosofal foi relançado em homenagem. Suas gravações musicais, especialmente MacArthur Park e Danny Boy, reentraram nas paradas digitais. Em 2020, um documentário chamado Richard Harris, Wild and Free, reacendeu conversas sobre talento, autodestruição e redenção. Ainda assim, nenhum projeto capturou totalmente a contradição que era Richard Harris. Um irlandês rebelde que se tornou ícone britânico, um alcoólatra que encontrou sobriedade, um ator shakespeariano que conquistou uma geração com fantasia infantil, um homem adorado por milhões, mas que lutou contra demônios invisíveis durante décadas. Sua história tornou-se um espelho para o custo da própria genialidade, mostrando como a arte pode salvar e destruir ao mesmo tempo. Especialistas médicos, revisando seu caso, enfatizaram que a doença de Hodgkin sozinha poderia ter sido fatal, mas combinada com pulmões já comprometidos e um corpo desgastado por décadas de excessos passados, o desenlace era inevitável. E ainda assim, dentro dessa ciência fria, permanece algo profundamente humano. Um homem lutando contra o próprio corpo que um dia o traiu, colapsando na interseção entre legado e mortalidade. Na Irlanda, onde cresceu, as pessoas ainda falam dele com reverência. Lembram do garoto rebelde de Limerick que queria jogar rugby, mas acabou conquistando o mundo de outra forma. Em aniversários de sua partida, fãs visitam seu túmulo em Londres, deixam flores e pequenas cartas endereçadas a Dumbledore. Alguém sempre toca Danny Boy,
e a voz gravada de Richard, mesmo agora, parece viva. Do jeito que certos ecos se recusam a desaparecer. A morte de Richard Harris foi classificada como natural, mas quando se olha de perto, nada em sua história parece simples. Cada triunfo carregava uma cicatriz, cada queda tinha uma lição. Por trás de cada performance arrebatadora estava um homem tentando se manter inteiro entre talento e destruição, entre o homem que ele era e a lenda que o mundo exigia. Sua vida foi brilho, sua queda foi humana, e em algum lugar no meio está a verdade sobre o que significa ser imortal apenas enquanto se está vivo, porque no final, até a luz mais brilhante não pode fugir de sua própria sombra.